Bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Emerson Soares para mais um devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado a gente e que tem crescido no conhecimento da Bíblia e também na prática dos ensinamentos que nós estamos recebendo ao longo desses últimos dias. Mais uma vez, muito obrigado porque você está aqui. Se você é membro da Igreja Batista Central em Laranjal, se você está assistindo esse vídeo não sendo membro da nossa igreja, saiba que você tem um grupo de apoio, uma família espiritual que está de braços abertos para você. Eu quero orar pela sua vida, pedindo a Deus que te abençoe nesse dia. Com certeza, Deus tem grandes conquistas para você. E se tiverem desafios, e se Deus tiver desafio para você, que você receba esse desafio e que você seja fiel, porque ser fiel a Deus garante a vitória no final de todo o processo. Vamos orar então? Meu Senhor e meu Deus, obrigado por esse dia lindo que o Senhor nos deu, obrigado a Deus pela família, obrigado pelo sustento, obrigado pela saúde, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Eu te agradeço, a Deus, e quero consagrar a Ti a minha vida, para que o Senhor me use conforme a Tua vontade, porque eu sei que o segredo da felicidade está em estar no centro da Tua vontade, cumprindo o Teu propósito. Muito obrigado, a Deus. Abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, para que tenham também um dia cheio da presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bem, vamos lá então? Vamos começar hoje com o livro de Números, capítulo 31. E só para você entender um pouco mais, Balaão ele foi contratado por Balaque para poder profetizar contra o povo. No entanto, Deus ordenou a Balaão: olha, você só vai falar o que eu falar, o que eu disser. E ele só abençoou o povo. Bem, como essa investida não deu certo, os midianitas enviaram mulheres para que pudessem seduzir os soldados, os homens do povo de Israel. Eles conseguiram e eles acabaram adorando ao deus Baal Peor, o que fez com que uma grande epidemia, um grande problema fosse instalado no meio do povo, onde 24 mil pessoas morreram em decorrência dessa desobediência. Mas enfim, Deus tem um coração misericordioso e ele continuou abençoando o povo de Israel. Bem, aí acontece que o povo de Israel, quando chega próximo à região de Midian, e vale a pena a gente lembrar um pouco quem são os midianitas, né? Abraão, depois que Sara morreu, ele teve uma outra esposa chamada Quetura. Quetura deu a Abraão alguns filhos, dentre eles Midian, sendo que o filho da promessa era Isaque. Então toda a herança foi entregue a Isaque. Os filhos de Quetura ficaram apenas com alguns presentes. Isso trouxe uma certa animosidade, mais ou menos o que há entre os descendentes de Ismael, os árabes, e os israelitas, que são descendentes de Isaque. Ok? Bem, existia então essa animosidade entre eles, como havia também entre os amalequitas, entre os moabitas, que eram filhos do relacionamento inadequado entre Ló e as suas filhas. Ok? Enfim, Deus então ele se vinga dos midianitas, permitindo que o exército israelense ele entre em Midian e conquiste aquele povo. Ele faz com que aquele povo sofra as consequências de terem sido maldosos na hora de conquistarem o povo de Israel, né? E agiram de uma forma diferente daquilo que eles estavam acostumados. Já que não conseguiram na guerra, tentaram então através da sedução. Bem, Deus então envia e o exército dos midianitas ele é derrotado e Deus entrega nas mãos dos soldados todo o despojo dessa batalha. Algo interessante acontece que quando eles chegam com os escravos, né, aqueles que foram tomados desta guerra, vêm as mulheres midianitas. E Moisés, que tinha sido orientado por Deus, né, e inclusive Deus falou com Moisés que essa seria a última investida antes da sua morte. Como deve ser difícil, né? Você ouvir, olha, essa é a sua última tarefa antes de você morrer. E Moisés foi fiel a Deus, não se rebelou. Um detalhe muito interessante, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa que
não é exatamente o que nós queremos, o que nós precisamos é ser fiéis, porque Deus sabe o que vem depois da curva, Deus sabe o que tem depois da porta, Deus sabe o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos. Então, Deus, através de Moisés, manda matar todas aquelas mulheres que foram instrumentos na mão de Satanás para poder desvirtuar os soldados e que fizeram com que os soldados adorassem ao deus Baal Peor, que quer dizer o deus da abertura. Os deuses, somente de Canaã, eles tinham nomes referentes a certas festas, épocas do ano, necessidades. Por exemplo, o deus Baal era o deus da fertilidade. Entre outros deuses que existiam lá, eram muitos. Enfim, e os soldados que participaram desta guerra precisavam se purificar. Eles ficaram 7 dias fora do acampamento para que eles pudessem se purificar. Afinal de contas, toda guerra traz os seus malefícios, né? Você pode até conquistar um terreno através de uma guerra, mas as marcas da guerra, elas sempre vão existir, tá? Então, os bois, todo aquele o que foi conquistado de material foi dividido entre os soldados. Vale a pena lembrar que de cada tribo foram 1.000 soldados, somando aí algo em torno de 12.000 pessoas, 12.000 soldados nesta guerra. Bem, vamos seguindo em frente aqui, a gente seguindo aqui para o capítulo 32, as tribos de Ruben e de Gade se estabelecem na Transjordânia. Bem, irmãos, essa região ainda hoje é uma região de muito conflito, de muita guerra, exatamente porque ela foi conquistada através de sangue, através de luta. Repito, sempre que você conquistar alguma coisa através de uma guerra, vai ter consequências. E eles entraram, colocaram no chão todos os deuses que eram adorados por eles, porque o Deus, Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Israel, ele é o único Deus, ok? Infelizmente, sempre no meio do povo de Deus tem alguém que acaba pendendo para outros deuses. E isso é inadmissível aos olhos do Senhor. É inadmissível aos olhos de Deus dividir a atenção, dividir a adoração com qualquer outro Deus, seja com D maiúsculo ou D minúsculo, né? Aliás, o único com D maiúsculo é o nosso Deus. E por causa disso, a ira do Senhor se acende contra o povo novamente. Uma coisa interessante, né? Ainda no capítulo 31, juntamente com os reis daquela região de Midian, que foram derrotados pelo exército israelita, Balaão também ele foi morto nessa investida. Bem, seguindo em frente aqui, no texto que certamente vocês já leram, no verso 20 do capítulo 31 diz assim: Moisés lhes disse, se fizerem isso diante do Senhor, vocês se armarem para a guerra, e se, armados, todos vocês atravessarem o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada diante do Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor, para com Israel. Assim, esta terra será propriedade de vocês diante do Senhor. A tribo de Ruben, né? Ruben foi o primeiro filho de Israel. E, infelizmente, né, ele, juntamente com seus outros irmãos, eles acabaram intentando contra a vida de José. Mas, enfim, Ruben foi um dos que mais tentou tirar de cabeça, né? Foi aquele que tentou defender José. E eles queriam ficar naquela terra ali, mas eles precisavam passar o Rio Jordão, travessia essa que seria feita com Josué, para conquistarem a terra, e depois, se eles quisessem voltar e possuir aquela terra, eles poderiam. Foi uma concessão que Deus fez. Eu acredito, até mesmo porque o posicionamento de Ruben diante do seu irmão José foi de benevolência. Deus agiu também com benevolência, permitindo que eles voltassem ali.
Bem, seguindo aqui em frente, obviamente que a gente não vai falar sobre tudo que tem no texto, tá? Porque senão nós gastaríamos muito tempo. Vamos seguir em frente aqui. Vamos para o capítulo 33, encerrando assim a nossa jornada de hoje. As etapas da viagem desde o Egito. Os irmãos sabem que juntamente com o povo de Deus, com os hebreus, vieram também alguns egípcios. Esses egípcios, ao longo do caminho, eles influenciaram de forma negativa. Influenciavam muitas vezes a fazer com que o povo voltasse para o Egito. E ao longo do caminho, até chegar na Terra Prometida, toda essa geração morreu. E só ficou aquela geração que nasceu no deserto, que viu o que o Senhor tinha feito para libertar o povo, passando pelo deserto. Então, deixa eu só ler para vocês aqui um texto, capítulo 33, verso 1, diz assim: Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas tropas, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Eles partiram de Ramsés, no 15º de mês, no dia seguinte ao da Páscoa, e saíram marchando triunfantes à vista dos egípcios, enquanto eles sepultavam seus primogênitos e a quem o Senhor havia ferido de morte. Bem, só para voltar nessa primeira Páscoa, todo o trajeto feito pelo deserto foi feito com base na libertação do Senhor, que Deus deu ao povo que era escravo lá no Egito. Deixa eu falar uma coisa com você. Toda caminhada, ela depende da sua motivação, do seu objetivo, do seu alvo. E a minha pergunta para você é: qual é o seu objetivo para você continuar a sua caminhada? Baseado em que você está disposto a lutar as suas lutas, a vencer as suas batalhas? Baseado em que você está disposto a entregar a sua vida para que você possa concluir a sua jornada e chegar ao lugar que você quer? Foi esse motivo, a libertação de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus junto ao povo, que fez com que eles atravessassem todo o deserto. E, obviamente, mesmo tendo sido a geração que saiu do Egito não ter entrado, porque foram 40 anos, até a média de vida desse período era muito pequena. Para você ter uma ideia, na década de 40, a média de vida não passava de 25 anos. 25, 27 anos, as pessoas morriam de velhos. Então imagine nesse tempo, né? Mas enfim, relembrando tudo que nós falamos hoje aqui, no capítulo 31 nós vemos Deus dando força aos israelitas para subjugarem Midian, que era um entrave para que eles pudessem entrar na Terra Prometida, e trazendo isso para os nossos dias. Você sempre vai ter entrave, sempre vai ter dificuldade, seja o desânimo, seja alguém que está tentando tirar você do caminho, seja as coisas que acontecem no dia a dia, às vezes até de ordem natural, uma chuva, um alagamento, tudo isso vai tentar tirar sua paz. Mas saiba que o Senhor está com você, Ele vai te dar a vitória na guerra. Ainda que a vitória não seja do jeito que você quer muitas vezes, mas Deus vai te dar a vitória. No capítulo 32, nós vemos aí a tribo de Gerson recebendo uma concessão, porque no passado eles tinham tido um comportamento que foi agradável aos olhos do Senhor. Então, nós sempre temos concessões por parte de Deus a partir da nossa fidelidade. Seja fiel a Deus, e Ele vai permitir que você entre na sua terra prometida. E às vezes, até mais do que isso, porque a promessa era a terra prometida, e não voltar para possuir a terra ali dos Moabitas, dos Amalequitas, dos Midianitas. E, por fim, nós precisamos sempre de um objetivo, de uma motivação. Então, que você hoje tenha a motivação certa para alcançar os seus objetivos. Se você está na faculdade, pense aonde você quer chegar. Pense na profissão que você escolheu. Se você está no seu trabalho,
lembre-se que você tem um alvo, que é a sua satisfação pessoal, fazendo o que você gosta, mas também tem o seu salário. Por que você trabalha? Por que você está na faculdade? Por que você criou uma família? Se você criou uma família, é exatamente porque você queria ter o aconchego, o carinho, o amor de uma família. Então, se a sua motivação é essa, e se a sua motivação for justa, se ela for plausível, se ela for boa para você, então continue, fique firme, não desanime, siga em frente. E sempre que vierem as situações para desanimarem você, que você pense por que você saiu nessa jornada, por que você começou a fazer essa caminhada. E eu tenho certeza que se você for fiel a Deus, Ele vai te acompanhar, Ele vai cuidar de você, Ele vai fazer com que você alcance o seu objetivo. O objetivo do povo era chegar na terra prometida, e Deus cumpriu a sua promessa. Seja qual for o seu objetivo, que Deus esteja com você e que você alcance sucesso no que quer que você tenha escolhido fazer, desde que seja para a honra e glória de Deus e para o bem da sua vida. Ok? Tenha um dia abençoado, que Deus permita que você hoje conquiste aquilo que você almejou e, se for para a honra e glória de Deus, que isso aconteça o mais rápido possível. Graça e paz, tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.